Bem, boa noite. Obrigada pela presença, todo mundo que se dispôs a, enfim, vir aqui. Muita gente falou que foi difícil chegar, que o trânsito está barra pesada, então obrigada duplamente. Então eu estou também aqui super feliz de estar aqui, conheci o Raul agora praticamente, né? A gente se conheceu na abertura da exposição, então assim, como acho que boa parte das pessoas que estão aqui, eu também estou conhecendo a obra, essa é uma oportunidade, um privilégio, né? Uma oportunidade ímpar da gente poder conversar sobre o trabalho coletivamente. E é uma pena que Sandra não esteja aqui, porque a gente estava pensando esse diálogo juntas, de perspectivas diversas. Mas algo que eu e ela gostaríamos, né, de ter, enfim, como uma dupla ter trazido, mas enfim, que eu vou aqui também colocar, é que a gente, quando a gente viu o trabalho do Raul e a ideia da reutopia, a gente de cara reage, né, à proposta de reutopizar, né, para colocar no infinitivo, assim, né, pensar no verbo como Paulo Freire, de um modo, acho que muito ambivalente, né, espelhando também acho que as contradições do momento que a gente vive, assim, porque a ideia de utopia é uma ideia super assim, colonial, né, no sentido de que mais ou menos no mesmo momento em que o Brasil está sendo invadido, né, esse Pindorama, esse território está sendo invadido, esse novo mundo, né, serve de alicerce, de contraponto, de pano de fundo para essa Europa super violenta criar a ideia de uma utopia, né? Então, esse lugar que não tem lugar, né, esse utopos, esse lugar sem lugar, né, e seus diversos corpos e culturas e línguas, né, são colocados nesse lugar de tão maravilhosos que são ideais e que são basicamente inexistentes, né, inalcançáveis, né, que a gente, enfim, nunca vai chegar lá. Então, a palavra utopia, ela carrega uma história de muita violência, né? Que é essa história da contínua negação da possibilidade de existência, né? Enfim, pelo desejo de exotizar, né? de considerar quase angelical, quase divino, né? Esses seres que são repletos de contradições, né? Como quaisquer outros. Então, é muito interessante pensar na dimensão colonial, né? Violenta, racista, da palavra utopia, do termo, do pensamento utópico, né, diante da história que esse termo tem. E, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento de disputa dos termos, né, de não considerar nenhum termo, nenhuma história por dada, né, de realmente retomar alguns termos, como a própria utopia, mudando seus sentidos, né, dando a eles outras possibilidades, outras conformações, no momento, como a obra de Raul tanto coloca, que é um momento de fratura, de fracasso da própria perspectiva da imaginação radical, do sonho, do desejo, né? Enfim, que a gente se sente super, enfim, paralisado por todos os lados na nossa imaginação, na nossa criação política, né? Então, acho que quando o Raul troca o I pelo Y, né, e faz essa intervenção na palavra utopia, ele demonstra esse desejo de sim tomar a história, né, desse termo aí na sua colonialidade, mas talvez fraturar ele desde dentro. Acho que a grande questão aqui que fica pra gente é como fazer isso, né, que Y é esse, o que ele traz, né, com ele, o que é possível, né, que portas e barreiras a gente consegue romper e perturbar com esse Y, e principalmente a ideia do ré, né, esse prefixo tão presente na produção contemporânea, né? Assim, reantropofagia, reutopia, para falar de mim também, retomadas, né? São tantos os rés que a gente está envolvido, e essa atenção aos riscos dos rés, né? Porque o ré é isso, tem sempre aquela tensão que é o risco da nostalgia, né? O risco de achar que, enfim, assim como a utopia é aquele lugar que nunca chega, né? Aquele mundo ideal que nunca chega, o ré também é aquele passado que a gente deixou tão atrás que também parece que, né? Não existe mais. Então a gente fica ali aprisionado num presente imperfeito entre ideias completamente exotizantes de passado e de futuro, né? Então também pensar esse ré como uma possibilidade de livre ficcionalização, né? De criação, né? Que não seja essa ideia de voltar para um lugar, ou no caso da utopia, de ir até esse lugar, né? E a combinação poderosa e perigosa desse ré com essa utopia, né? Então acho que é uma obra que, de cara, né? Entrando aí nessa seara, é instigante por tudo isso. Acho que ela reage ao nosso momento, pontuando, por exemplo, questões de genocídio, a violência do agronegócio, né? Enfim, questões hídricas, garimpo, enfim, tantos assuntos que estão nas nossas vidas
Acho que a gente vai poder te ouvir um pouco mais, eu queria realmente fazer essa introdução e acho que a gente pode, enfim, ficar à vontade e também, enfim, deixar aqui o convite aberto a quem quiser de se somar e conversar, aproveitar a sua presença. Não é todo dia também que o Rio de Janeiro consegue ter uma conversa com pessoas do centro-oeste do Brasil, né? Então acho que isso também é muito importante de se notar. Por vezes o Rio é muito endógeno nesses processos, então é muito bom que a gente possa receber Raul aqui com toda enfim, a perspectiva e a experiência que ele traz para ajudar a gente a entender nossas reutopias possíveis. Por aí, obrigada. São tantas, né? Muito obrigado a todos que vieram, estou muito feliz com a presença de todos. A sua fala é muito pontual e eu vou ler agora para vocês um trecho do Manifesto de Utopia, mas antes disso eu queria falar sobre a importância de lutar pelos símbolos, né? Porque a gente vive num momento em que tudo é simbólico e tudo pode ser usado de alguma forma como uma arma simbólica. Então, justamente nesse ano em que se comemora tantas coisas sobre a nossa brasilidade, né? A independência, a Semana de Arte Moderna, então eu coloco muitos símbolos dentro dessa exposição para confrontar, né, esse Brasil que nos trouxe até aqui, que são tão contraditórios. Eu vou ler porque é um manifesto e eu quero relembrar o que eu escrevi. Se chama Manifesto de Utopia, eu escrevi em 2 de dezembro de 2021, em São Sebastião, São Paulo, fica no litoral. Para reconstruir o Brasil é preciso acreditar em utopias, ou melhor, reinventar a utopia brasileira. Vivemos um momento de crise de identidade, memória, narrativas, crise de sonhos. Como inventar um futuro sem plantar sementes de utopia? Não acho possível reescrever um Brasil sem capacidade de sonhar. Por isso é urgente reutopia. Palavra essa que, por sinal, veio a mim através de um sonho. Depois de um dia em volta da fogueira, comendo milho assado, conversando com os parentes da aldeia e ouvindo o padrinho Caraí falar sobre como a resistência da memória nos trouxe até aqui. Naquele dia, sonhei. Vi a palavra escrita de Urucu e Dendê, reutopia. Da palavra e seu simbolismo, vi uma bandeira do Brasil, mas entre as estrelas se escrevia Tecoporã e Ubuntu, substituindo o slogan positivista Ordem e Progresso. Talvez esteja aí a solução. Talvez. Já que não dá para apagar a invasão do Brasil, que seja possível então a sua reinvenção. Reutopia. Reescrever a utopia brasileira é escrever esse país com Tecoporã e Ubuntu. Tecoporã, filosofia originária tupi-guarani, que fala de bem viver em comunidade. Uma busca por equilíbrio nas relações entre as pessoas e o meio ambiente, capaz de compreendê-lo como um ser vivo e ativo. Ubuntu, filosofia africana de matriz banto, eu sou porque nós somos. Eu sou humano e a natureza humana implica em compaixão, partilha, respeito e empatia. Afirmo assim o meu manifesto Reutopia, que sejam esses os pilares da nova utopia brasileira. Então, esse texto, ele não é a explicação do trabalho, nem da exposição. É um texto que eu escrevi depois de chegar da aldeia, e através disso, a minha vontade de falar sobre esses símbolos, né, e sobre como é importante a retomada de alguns símbolos para, de fato, ter esse poder, né, o poder de contar a própria história e de construir narrativas. Pensando no esquecimento como uma violência irreparável. Então, eu quis lembrar o máximo possível, trazendo para esse momento simbólico que a gente vive, há alguns anos especialmente, e pensando nesse Brasil, na construção desse Brasil. A gente, infelizmente, meio que está com a cada dia uma ameaça nova, não só na nossa forma de se ver como povo, mas na capacidade de construir, de fato, né, tipo, uma possibilidade de futuro. Porque se a gente não se reconhece um no outro, se a gente não sabe, né, tipo, onde estamos, ou a importância de nos reafirmar como povo, é muito difícil construir com o outro, né, uma possibilidade de fato, construir algo que seja não apenas a reprodução das violências que nos ensinaram e nos forjaram como nação. E acho que a gente poderia, talvez, falar sobre alguns trabalhos, ou se vocês quiserem perguntar também sobre alguma obra específica. O trabalho aqui, por exemplo, se chama Afluentes. Eu tenho uma ligação muito forte com o Rio, porque sou criado na beira do Rio Araguaia, na divisa de Mato Grosso com Goiás.
E pensando na independência do Brasil, existe um lugar simbólico que é o Riacho do Ipiranga. Esse rio, né, que simboliza essa independência. Quem sabe que ali foi apenas um episódio, né, apenas uma ficção nacional do Brasil. E eu queria falar sobre outros rios, outros riachos, outras águas que estão nas veias desse Brasil. E eu comecei a pesquisar rios e riachos que abasteciam lugares de resistência. Então, são rios que abasteciam quilombos, que abasteciam aldeias. E para essa série, que são duas pinturas, especialmente eu coloquei o Rio Araguaia, e do outro lado o Riacho Açucena, que era um riacho que abastecia um quilombo. Novamente, trazendo a mensagem, a independência do Brasil não está só no riacho, nas margens do Riacho do Ipiranga. Para que isso acontecesse, muito sangue foi derramado, muita luta, muito sangue derramado nos rios do Brasil, né? Você olha para o trabalho e você percebe que é o mapa do Brasil, se parecem veias, pode ser que você interprete talvez sejam sangues, ou tudo isso junto, né? Porque a gente é educado, falo de experiência própria, né? Talvez o Brasil é tão imenso, mas especialmente naquele lugar lá no interior, a história do Brasil é muito resumida a isso, né? Uma independência na margem do Ipiranga e só. Tipo, né? Dom Pedro e tal. E quando você começa, por sorte, eu tinha uma professora que era meio que burlava o sistema da escola, e ela dava aula de história da África, e ela falava muito mais do que estava na cartilha da escola. E nesse momento eu me tornei assim, apaixonado por história. Tudo que ela falava eu escrevia, quase que sendo um escrivão da aula. Minha letra ficou horrorosa nesse tempo. Era tão redonda, tão bonita, virou um garrancho total. Mas eu ficava relendo tudo aquilo. Então esse momento foi muito decisivo na minha construção intelectual, porque eu percebi que era muito mais, né? Era a forma como a gente aprende sobre a história do Brasil e como isso influencia a nossa autoestima como um indivíduo, né? Especialmente, mais uma vez falando sobre a minha vivência, lá naquele lugar, que é um lugar que algum tempo atrás não existia, né? Porque o Brasil era o Sudeste e a história do Brasil acontecia ali. Então, aquela sementinha plantada naquele momento na escola me levou a pensar, voltou a germinar em mim e trouxe para alguns trabalhos como esses, que são trabalhos em que eu quero reconquistar o direito de falar sobre isso. Porque o esquecimento, como eu disse, ele, de fato, ele rouba a possibilidade do futuro. Então eu preciso relembrar, cavucar nessa ferida para, de fato, não recontar a história, né? Mas lutar pelo direito de estar na história, de fazer história. E Raul, será que você pode contar um pouco... você cresceu no território Chavante, certo? E será que você pode contar, para além da escola, né, dessa narrativa oficial, como que outras narrativas e memórias, né, via oralidades, outras experiências foram chegando na sua vida e como passaram a habitar o seu trabalho? Sim, eu vivi lá e para mim aquilo lá era o Brasil, né? E todo mundo vivia como eu. E nesse momento que eu chamo de Marcha para o Sudeste, que é um trocadilho da Marcha para o Oeste que aconteceu para lá, a Chile me trouxe para o Sudeste, eu cada vez mais estando aqui. Em uma certa conversa com jovens artistas da minha idade, eu estava contando como era a vida lá, né? Tipo, na escola, em Goiás e tudo mais. E tem um trecho que me marcou muito, que me revelou como, né, aquele lugar era muito específico. Falei assim, não, porque na escola, tal, às vezes quando a professora não gostava do que eu atentava, ela me deixava de joelho no milho. Ou atrás da porta, de baixo aberto. E eu achava que todo jovem da minha idade, eu tenho 31 anos, passou por isso. E eu fiquei sabendo que talvez só pessoas de 50 no Sudeste passaram por isso, ou até mais. Então, isso é um exemplo de como esse Brasil do Progresso chegou lá, lá se chama o Portal da Amazônia, porque foi construído para ser sede de uma invasão feita no Mato Grosso depois e posteriormente na Amazônia. Então, esse progresso que chega lá, chega em forma de violência. E ele é perpetuado em tudo. Na escola, tipo, amigas da escola ficavam amarradas na cadeira, de joelho no milho, atrás da porta, e tudo isso para mim era comum, né? Porque é isso que a violência ela está na sua vida e você acredita que é aquilo. Além disso, a estrutura familiar das pessoas foi forjada por essa violência também do progresso do garimpo. Então você via muito uma miscigenação forçada, violenta, repetindo tudo que foi feito na colonização em 500, só que ali, no Brasil de 70 anos atrás.
essa vivência me levou, de fato, a querer entender por que tudo isso acontecia. Eu era uma criança meio diferente, assim, porque eu via essas violências e não queria reproduzi-las. Eu queria, de fato, falar, por que isso está acontecendo? Então, tinha muitos amigos chavantes na escola, bororos que também eram jovens, indígenas que estudavam comigo, que passavam por essas violências. Então, esse olhar para a realidade daquele lugar, naquele momento eu não entendia. Hoje, colocando isso na minha arte, eu entendo, né, como esse esquecimento e essa violência forjou aquele lugar e a relação das famílias, das pessoas e tudo que, de fato, o Brasil está acostumado a fazer, né? Então eu pego toda essa bagagem cultural que me forjou e essa violência que estava ao meu lado, me construindo também, e eu coloco nos trabalhos falando desse ponto de partida, mas falando também de um Brasil, de um amplo, né? Porque nesse momento em que começa a ser invadido aquele território, Getúlio Vargas falava que a verdadeira brasilidade está no Centro-Oeste, que era um slogan para poder convencer de que temos que ir para o Centro-Oeste. Mas, na verdade, era só um desejo de invasão mesmo, né? De roubar tudo que existia ali de bom e não importa se as vidas, não se importa as pessoas. Era realmente um desejo colonial de tomar conta daquele território. E, nesse momento, eu entendo, porque eu sou um artista e coloco isso no meu trabalho e estudo, mas sair disso assim, é bem complexo. Assim. Por isso que o meu trabalho é sempre pautado nisso, porque, de fato, é o que eu sou. Não consigo ser... Isso me fez, isso me criou e a minha arte é feita para falar disso também. Dessas lutas e desse povo que precisa, de alguma forma, existir sempre. E quando você, por exemplo, no manifesto, você menciona a aldeia, como que essa relação foi se construindo? Foi muito assim, por acaso, coisas da vida, né? Eu fui pro litoral de São Paulo e nesse momento começou a pandemia. Então aquela loucura que todo mundo passou, sabe como é. E eu fui para a aldeia para ajudar em trabalhos colaborativos, assim, porque o meu padrinho, por exemplo, o Sérgio, a família vive do artesanato. Então, como que você vende artesanato se ninguém está indo, né? Então, eu fui para a aldeia junto com pessoas caiçaras também lá de São Sebastião para apoio, né? Cesta básica, não sei o quê, apoio com a prefeitura. E a nossa relação foi se tornando familiar, assim. Por isso que eu cito a filosofia Tecoporã, porque eu aprendi ela lá. Existia um projeto com esse nome e... Imagina, o mundo está acabando, porque um vírus está tirando a vida de milhares de brasileiros. Então foi muito um privilégio naquele momento conseguir estar ali, né? Porque eu consegui estar perto de pessoas e, de fato, partilhar um momento em que estava todo mundo morrendo de medo, né? E aí, com o tempo, foi se intensificando e virou, de fato, um sentimento de família. Eu acho que essa... Posso falar sim, por favor? É uma história que se repete, acho que, de modo geral, na vida de muitas pessoas, não só artistas, mas também no Brasil inteiro, que é o entendimento de uma relação entre as narrativas, a história, a arqueologia, a iconografia e a experiência dos sujeitos, né? Eu acho que o seu trabalho, você vem de uma trajetória na colagem, né? Então você vem de um repertório iconográfico, né? Que é fundamental no seu trabalho, né? Você falou aqui da importância de disputar os símbolos, né? Disputar os ícones, ocupá-los, né? E o seu trabalho está atravessado pela prática de recortar e recombinar imagens, símbolos e ícones há 10 anos, mais ou menos, talvez, né? como artista da colagem. E essa prática, ela penetra, né, no seu interesse pela história, pelo arquivo, né, por essas histórias e por esse imaginário apagado, né, não arquivado do Brasil. E as imagens são uma das formas, né, pelas quais você vai acessar, né, essas histórias pouco ditas, né, pouco enunciadas. Então aqui a gente tem alguns trabalhos que enfim, se apropriam de fotografias, né, enfim, de autores mais diversos, algumas, né, também de autores desconhecidos, né, e vão, enfim, trazendo imagem, enfim, tem aqui desde, sei lá, territórios indígenas, trabalho forçado, êxodo, processos migratórios, né, garimpo, enfim, todo um repertório desse avesso, né, do Brasil do futuro, e que vem eminentemente pelas imagens.
E você vai, né, nos últimos trabalhos, chegando mais próximo, né, como lá no trabalho lá do fundo, né, com uma narração dos sujeitos, né, habitando esse território. Então, uma coisa que acho que você podia comentar um pouco é como que a sua trajetória de alguém que pensa e habita o mundo das imagens e dos ícones vai se encontrando e se desencontrando com esse sujeito cujo corpo também vai encontrar outros sujeitos e narrativas vivas, experiências, né, do presente que, enfim, tem outro tipo de relação com a ideia de história, de arquivo, né, porque muito encarnadas também no agora, assim, como o seu manifesto, que traz uma experiência de agora, né, de ontem, basicamente, e te impulsiona a uma outra relação que é menos, talvez, iconográfica, mas mais simbólica, né, que são as bandeiras, enfim, você disputar esse imaginário enfim, pelos símbolos nacionais, né, e não só por essas imagens que fazem parte, digamos assim, do arquivo colonial, né, e eventualmente também reproduzem as suas próprias violências, né. Então, como que você se vê circulando, né, nesses últimos, não sei, 5 anos talvez, né, nesse processo que é um processo de muita transformação de um artista, né? Acho que você está em um processo muito vivo, né, você é um artista enfim, profundo movimento, né, que tem a ver, inclusive, com o seu movimento como sujeito, né, de circular mais entre Goiás e o Sudeste, né, sua marcha para o Sudeste, então, mas nesse sentido de te ouvir sobre, enfim, que tipo de considerações você poderia compartilhar nesse processo. Perfeitamente isso. Eu sempre falo do Hal, lá do Araguaia, porque é a referência que eu tenho sobre a minha produção. Eu não sou um artista acadêmico, então, por muito tempo, produzindo arte lá, eu sempre ouvia que você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio. Mas eu queria estar ali naquele momento, viver o que é ser um artista ali. Porque, para mim, eu não sabia o que era arte contemporânea. Eu não sabia o que era toda essa estrutura que o Brasil entende hoje como arte contemporânea. Eu era um jovem querendo transformar todas aquelas violências, aquela dor que me foi causada e transformar em alguma coisa. Então, a colagem, por exemplo, foi o primeiro recurso artístico que eu desenvolvi naquele momento, há mais de 10 anos, porque me instigavam muitas imagens. Naquele momento, sem internet, celular, nada disso, no máximo televisão. Então, os livros me instigavam muito. Livros de história e alguns livros de arte que sempre reproduzem as mesmas imagens, né, da história da arte. Então, essas imagens me instigavam e eu queria produzir alguma coisa com aquilo, porque o mais próximo das artes visuais que eu tinha eram aqueles materiais. Depois, com o tempo, eu entrei na faculdade de letras, porque lá na minha cidade não tinha nenhum curso de artes especialmente, assim, né, propriamente dito. E durante a faculdade de letras, gosto muito de escrever, autores começam a surgir para mim e eu consigo transformar esse desejo da escrita e do pensar, né, do sujeito pensar, em visualidades mesmo. E eu gosto muito de trabalhar imagens e recursos assim, que estão no dia a dia de qualquer pessoa do Brasil. Pensando no Hal, na criança que eu fui, eu quero de alguma forma fazer obras que aquela criança também consiga se conectar ou entender, ou que exista nesse trabalho algum tipo de repertório capaz de ser absorvido por pessoas que não estão inseridas no eixo de arte contemporânea no Brasil. Então, pensando por esse viés, eu gosto de utilizar esses elementos, como o mapa do Brasil, que todo mundo em algum momento já teve acesso. Uma nota que a gente já viu em algum momento. Então, esses recursos estéticos são formas de eu trabalhar essa capacidade de comunicação com camadas sociais distintas e esse meu interesse mesmo pela imagem, que foi como tudo começou na minha visão, na minha criação como artista. Depois, no amadurecimento, como você falou, né, perfeitamente, eu sou um artista que está em ebulição total. Eu tenho noção que eu estou nessa minha marcha para o Sudeste aprendendo muito, porque o Brasil é imenso, né, e as possibilidades de construção das artes visuais também. E por isso tem sido um momento de aprendizado, mas eu gosto sempre de lembrar daquela pessoa que eu era vivendo no Araguaia, porque ali também está a essência da minha forma de pensar, né, o Brasil, e uma forma diferente de produção também. Não sei se eu respondi essa pergunta. Você pode contar um pouco sobre aquele vídeo lá no fundo? Sim, esse trabalho eu fui lá para o Parque da Independência, São Paulo, que é onde tem os monumentos da Independência, que também é um lugar muito simbólico que a gente vê nos livros, e foi ali que aconteceu a independência do Brasil. Então eu achei a bandeira na árvore, fiquei fotografando
que gerou esses trabalhos aqui atrás, que é uma mistura de pintura com as fotografias, e fazendo a filmagem. Filmei, e posteriormente isso, durante o processo de montagem, pensar a exposição, eu tinha muitos áudios trocados com os parentes da aldeia e amigos, e então, quando você ouve o vídeo, você consegue ouvir esses depoimentos dessas pessoas. E essas pessoas falam sobre, né, como brasileiros vivendo nesse momento, suas angústias, seus desejos, suas vontades, o que elas pensam do futuro, se existe, né, um desejo de futuro, se existe no horizonte uma possibilidade de um futuro. Então você consegue ouvir ali de fato quase que o registro do espírito de um tempo de brasileiros falando sobre de fato o que esperam para o futuro e se vai existir um futuro. Eu acho que esse vídeo é importante porque ele é a possibilidade de uma voz encarnada, né, imanente, assim, no agora, desses sujeitos que, de modo geral, no trabalho aparecem na categoria da imagem de arquivo, né? Então, eu acho que isso, eu sinto que são assim, polos em tensão do seu trabalho, em tensão produtiva, né? Que daí vem coisa, né? Que daí tem movimentos acontecendo no seu trabalho. Então, era mais ou menos nesse sentido que eu perguntei de como a sua experiência pessoal, de estar mais próximo de uma aldeia, enfim, de estar em contato, né, enfim, com uma diversidade étnica, linguística, né, do Brasil, tem sido importante para, por exemplo, você colocar um Y em Utopia, né, assim, eu sei que você tem uma trajetória que vem da letras como poeta, né, e como que então esse entendimento, né, de uma radical, talvez até inegociável, diversidade étnica e linguística do Brasil que te chega também pela possibilidade de conviver com sujeitos que falam línguas diversas, onde você aprendeu o Tecoporã, né, e como que isso vai surgindo, aparecendo no seu trabalho e se tornando fundamental para a elaboração, por exemplo, da ideia de reutopia, essa reutopia com Y, né, esse marco linguístico indígena, né, enfim, uma forma, claro, colonial, mas de grafar, de representar as línguas indígenas no Brasil. Era mais nesse sentido enfim, se você quisesse compartilhar algo desse movimento que é muito recente, que te ensejou no manifesto, né? Um prévio também que você pode falar, Raul, que é da construção da própria bandeira Utopia, né? Reutopia. Que você fez a bandeira e você levou essa bandeira lá para a aldeia. Você poderia falar como é que foi essa experiência lá com os Guaranis? Como é que é essa questão da terra para você, do território, falar um pouquinho desse território, né? Que esse território ele está sendo dizimado, né? Você pode trazer um pouquinho como é que é essa relação dessa construção da bandeira com eles, como é que foi essa relação, né? Vou voltar um pouquinho, talvez porque eu não deixei, acho que eu não falei sobre isso. Lá em Aragarças, que é a divisa de Goiás para Mato Grosso, lá é território de Chavante. Então, desde criança, eu estudava com crianças chavantes, Bororo também, e lá existia uma praça chamada Praça dos Garimpeiros, que é uma praça que no meio tem um belíssimo garimpeiro, e em volta, essa é uma coisa horrorosa, em volta tem só a cabeça, tipo o tronco, tipo dos chavantes. E eu sempre achei aquilo muito violento, assim, tipo, ainda criança, né? Porque eu pensava, se aqui é a terra dos chavantes, por que o garimpeiro está no meio dessa praça, né? E esse meu interesse por essa história esquecida, né? Por essa construção desse monumento, sempre foi permanente na minha vida, e depois em letras e nas artes visuais, e também pelo meu contato com os povos originários da terra lá também. Porque uma coisa é você ver de longe, você não está vivendo ali. Como quando você vive na comunidade, você, de fato, por mais que você se pareça um estranho, né, quando você está lá, você de fato sabe o que está acontecendo. E tinha muitos amigos que eram marginalizados dentro da sala de aula, por serem chavantes e tudo mais. Quando eu chego em São Sebastião, eu não sabia que tinha uma aldeia lá. Então foi tudo muito natural. E para mim foi muito importante porque é como se eu estivesse de alguma forma voltando para o Araguaia e revisitando os amigos da aldeia que eu tinha lá em Barra, né? E a escolha do Y é para reiterar isso, né? A capacidade de reinventar, não essa que a gente conhece, mas uma outra, a característica das línguas indígenas dentro do Brasil. São centenas.
E é uma coisa que a gente não sabe, né? Existem diversas centenas de línguas faladas no Brasil além do português e a gente simplesmente deveria aprender isso na escola e isso não é passado para a gente. Então, dentro da aldeia, naquele momento, essa vivência modificou totalmente a minha forma de produzir e de pensar. Porque é como se eu estivesse voltando para o meu lugar, dentro do Araguaia, mas em outro estado, em outro lugar, em uma trajetória de um artista que está se propondo a sair de sua terra para poder ser ouvido de alguma forma. E não permanecer lá, tentando, nadando contra a corrente no rio. Não, eu quero ser ouvido. Quero que as histórias que eu quero contar sejam ouvidas pelo Brasil. Então é um pouco disso também, dentro dessa vivência que começa lá, do meu interesse, da minha vivência com os povos daquela região, e depois do encontro na aldeia de São Sebastião, em Rio Silveira. Massa. Só mais uma perguntinha antes da gente abrir. Porque eu acho que uma outra característica do seu trabalho, ele está o tempo inteiro permeado por essa dimensão fabular, harmônica da ideia de utopia, né? Que é assim, da utopia colonial, né? Essa ideia de um lugar perfeito, ideal, onde, enfim, não tem guerra, onde todos têm seu lugar, né? Uma perspectiva bastante específica, né? De consenso, de hegemonia. E o trabalho Volta e Meia tem algumas imagens, né? Como a ideia da bandeira do Brasil, com Tecoporã e Ubuntu, né? Que enfim, reivindicam esse imaginário de uma coletividade que é capaz de, enfim, de existir, né? Na sua diversidade. E, ao mesmo tempo, o seu trabalho também, desde a bandeira do Brasil, ou imagens de, sei lá, manifestações, também traz esse imaginário da guerra, né? Dos conflitos, da violência, do genocídio, do ecocídio, da distopia, né? Em certo sentido. Né? Então, o seu trabalho está convocando, né? essas duas, digamos assim, esses dois polos, né? Ficcionais aí, que a gente sabe que não existem, né? Nesses termos, né? Entre, digamos assim, consenso e dissenso, né? Entre a guerra e a paz. E aí eu queria te perguntar como que você vê isso no seu trabalho, como que você pensa o lugar da arte como um lugar possível, um território possível para as mediações e conflitos entre essas duas forças, né? Que eu acho que é uma coisa que eu fico curiosa para te ouvir, é como que você vê a própria ideia de arte como um lugar possível para a sua reutopia, né? Entre essas enfim, diferentes camadas, por vezes muito contraditórias, né? Entre modos mais utópicos ou mais distópicos de narrar, por exemplo, a experiência do Brasil, né, o processo histórico de formação desse país. E, enfim, só. Não, eu gosto de pensar na utopia como, de fato, existe essa palavra colonial, que você já falou perfeitamente sobre isso, mas nessa exposição, por exemplo, tem a obra de utopia, em que você olha e parece, nossa, será que eu estou falando sobre esperança, sobre... É um território meio ambíguo, porque eu não abri mão do verde e amarelo. E nesse momento no Brasil, é super simbólico. E eu queria registrar esse espírito desse momento que a gente vive, né? Em que até qualquer detalhe pode ser lido por um certo olhar, tentando traduzir. Não é uma homenagem, não é uma crítica, o que é isso, né? Do que eu estou falando. Voltando para a utopia e a forma como a arte, né, de alguma forma me afeta, juntando essas duas palavras, eu acho que a arte ela foi primordial na capacidade que eu tive de me curar das violências e de alguma forma sobreviver àquele mundo. Porque quando eu conseguia transformar tudo aquilo em alguma coisa que não fosse mais violência, eu via que era possível de alguma forma. Então a arte ela foi o que me tornou capaz de chegar até aqui, de sobreviver de alguma forma. E não apenas reproduzir as violências da minha família, do garimpo, daquele lugar que foi feito sobre esses moldes. Vou utilizar como exemplo esses trabalhos da Bandeiras que estão nesse território, né? É como se eu cruzasse uma batalha entre utopia e distopia. E na série Monumento à Independência, que são essas bandeiras assim, eu estou, de fato, tentando traduzir de alguma forma os últimos 200 anos. Temos o que comemorar? Ou não? Por isso que eu utilizo esses símbolos que, de fato, são conhecidos por praticamente todo brasileiro, e eu insiro novos elementos, tentando, de alguma forma, traduzir os projetos de Brasis que nos trouxe até aqui. Então, nessa bandeira do meio, por exemplo, o café e o tabaco, que originalmente estaria na bandeira imperial,
é substituído pela soja. E além disso eu tenho 2 armas. E na vaca eu tenho um mapa do Brasil fazendo a mancha dela. Esses detalhes, eles podem ser lidos de diversas formas. Mas a minha ideia é justamente trazer para esse território da utopia uma visão paralela, que é a distopia que estamos vivendo e que parece que é assim mesmo. Tipo, a gente está agindo, eu digo assim, no geral, né? Com uma certa naturalidade, em que em pleno 2022 a gente tem que falar ainda sobre demarcação das terras indígenas, sobre marco temporal. Então é o tipo de coisa que realmente parece uma distopia. Então, enquanto esses trabalhos falam sobre essa distopia, em alguns outros você consegue pensar de alguma forma em um desejo de utopia. Eu gosto de pensar como artista que nós estamos de alguma forma confrontando a realidade, mas não só confrontando a realidade. A gente tem a capacidade de criar uma nova realidade. E dentro desse conceito, a utopia é parte desse ponto. Eu quero também ter esperança, eu quero também conseguir pensar em construir alguma coisa. Então, sempre nesse paralelo, né? Olhando para esse passado e tentando entender esse passado, não esquecendo dele, mas também pensando numa possibilidade de alguma coisa que não seja apenas a reprodução desse passado. Então, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer Clarissa, Raul. Vou dar a última fala para vocês terminarem, para vocês concluírem. E em nome da galeria, a gente agradece muito a presença de todos. Eu também só queria agradecer a todo mundo que veio aqui, queria agradecer a você também, Érica, e Raul, dizer que Érica é uma grande guerreira dessa exposição. Eu acho que é importante mencionar, é muito, muito bonito ver também a sua dedicação e empolgação, né, ao trabalho de Raul, e eu acho que, enfim, só queria agradecer também. E obrigada, Raul, por esse papo, e, enfim, lamentar que Sandra não está aqui, mas em breve a Érica vai fazer uma magia aí para trazer a voz dela no documento. Então é isso, obrigada. Eu também agradecer imensamente. Realmente, a gente passa tudo pela cabeça, assim, meu Deus do céu, tipo, tudo que, sei lá, estou aqui, tipo, sabe, a cabeça fervilha, assim, porque viver de arte no país é muito difícil, né? Estar aqui hoje foi muito difícil, não foi fácil. Mas é bom saber que de alguma forma está valendo a pena, sabe? Não só pelo trabalho que está na parede, mas pelas pessoas que a gente conhece, pelas vidas que a gente consegue encontrar, como um rio que encontra o outro se torna mais abundante. E eu penso assim, os encontros da arte para mim são importantes por esse motivo. Muito obrigado, Érica, Clarissa, pelo papo, todos vocês que vieram, Ricardo. Está sendo muito especial e só agradecimentos. Muito obrigado. Agradecimento também a mais.